mais ou menos o que a gente faz de trabalho, né? Meta-ciência e confiabilidade em pesquisa, só que tentando relacionar com a pandemia. Então, o que me ocorreu foi fazer isso mais ou menos nesse roteiro aqui, que são as duas coisas que têm, enfim, atraído mais a nossa atenção, enfim, não só minha, né? Em parte do grupo do professor Olavo, e é o que a gente está pensando em fazer. Então, isso vai ser dividido em duas partes grandes, assim, uma sobre confiabilidade da pesquisa mesmo, e outra sobre a resposta da comunidade científica a epidemias, né? Como que a comunidade é afetada por uma emergência dessas. Então, para a primeira parte, a história motivadora, eu não sei, foi um paper que correu bastante, imagino que um monte de gente tenha visto, se não o pré-print em si, mas viu a história que se desenvolveu. Mas saiu esse pré-print aqui, isso aqui saiu dia 18 de abril, esse pré-print sobre a prevalência, né, do Covid num condado lá da Califórnia, né, em Santa Clara. E aí, a conclusão do paper, né, isso aqui é tirado do paper diretamente, quer dizer, eles fazem vários testes lá de anticorpos com um grupo de pessoas em Santa Clara, e eles estimam a prevalência de SARS-CoV-2, e a conclusão deles é aquilo lá, né, que a infecção pode ser muito mais comum do que você esperaria pelo número de casos confirmados. E aí isso correu à imprensa, né, chegou no Brasil como qualquer coisa hoje que enfim, fala sobre coronavírus e recebe algum destaque, isso circula a imprensa mundial, né, não fica muito preso a barreiras geográficas. Então, quer dizer, saiu na Nature, saiu na CNN, saiu nos sites de notícia daqui. O próprio, um dos autores, né, o John Ioannidis, aqui é o penúltimo autor, ele fez esse press release aí, esse vídeo sobre o artigo no YouTube, e ele próprio foi direto à imprensa, teve entrevistas com ele, isso tudo aconteceu ali nos dias seguintes, né? Essas notícias todas aqui que eu peguei são entre o dia 18 e dia 20 de abril. Dia 21 começa a aparecer as notícias já meio que questionando a coisa, né? Que o The Guardian tem essa notícia aqui falando que experts estão questionando esses estudos que tiveram muita hype em cima deles. Na Science também tem lá uma notícia de que talvez esse estudo seja não confiável. A Andark, né, que é uma revista de jornalismo científico, tem um trechinho lá, né, tem a matéria sobre a coisa inteira, mas tem uma citação de um pesquisador anônimo dizendo que ninguém que entende um pouco de estatística acredita nesses estudos. E aí, o que aconteceu nesse meio tempo para virar completamente enfim, a cobertura da imprensa e o que se pensava sobre esse artigo? É que, bom, primeiro, se você for olhar lá na página do MedArchive mesmo, a página do preprint, você tem esses vários comentários, né? Que eu peguei só 3 só para mostrar que eles estão destacando coisas diferentes, mas você tem comentários tipo, enfim, esse primeiro aqui, né? Eu vou resumir aqui em vez de ler eles palavra por palavra, mas esse primeiro aqui está reclamando que, na verdade, a amostra que eles usaram é meio autoselecionada, porque não é exatamente aleatória, eles fizeram recrutamento pelo Facebook e ligaram para pessoas, então, quer dizer, são pessoas que talvez já estivessem interessadas em saber, porque elas achavam que já tinham tido a doença antes, então elas queriam fazer o teste. Tem aqui gente reclamando que eles não disponibilizaram nem o código nem os dados, então, dado que é uma coisa crítica e é coronavírus e tem uma certa pressa e tal, enfim, seria importante eles serem mais transparentes sobre isso. Tem aqui gente falando que eles estão cometendo erros estatísticos sérios. No Twitter, tem gente, enfim, que entrou, correspondeu, né, fez contato com os autores e está aqui, enfim, preocupado com o sloppy behavior deles, né, que está falando que não é que só que eles tomaram decisões metodológicas ou de design que são questionáveis, mas que você pode discutir, mas não, que eles, se você olhar os cálculos deles, eles cometeram erros mesmo, assim, que são indiscutíveis, a matemática está errada. Alguns blogs fizeram análises bem detalhadas, né? Então esse cara aqui, ele começa o Healthcare Blog, né? Ele não postava há muito tempo e ele falou, voltei das cinzas e tal, e resolvi voltar a ativar esse blog porque esse paper aqui parece muito ruim. E, em particular, teve o blog do Andrew Gelman, que é um cara que está sempre, enfim, no blog dele criticando ciência mal feita de modo geral, mas nesse ele fez um post, assim, o primeiro post dele, que é esse Concerns with the Stanford Study of Coronavirus Prevalence, ele faz um post enorme, assim, tem 4.000 palavras, ele, enfim, refaz contas e critica ponto a ponto do paper, tem 400 comentários no blog dele, então, assim, se você se interessa por esse tipo de estudo e os detalhes metodológicos de como faz um estudo desses de prevalência, os comentários são uma discussão super rica. E no meio do post dele, né, lá nas conclusões, ele coloca uma coisa, assim, bem, enfim, com um fraseamento forte, né, de que eu acho que os autores do paper, eles devem uma desculpa pra gente,
porque a gente perdeu tempo aqui discutindo um paper que o selling point dele, né, a mensagem dele são os números que, na verdade, são produto de um erro estatístico. E aí não só isso, depois ele fez uma reanálise, ele fez só tipo um segundo peer review quando saiu a versão revisada do preprint, ele publicou até essa reanálise. E, enfim, passado isso tudo, claro que isso tudo aconteceu em tipo uma semana, né? A versão 2 do preprint aqui é do dia 30, então em 12 dias, enfim, teve todo esse setback, esse pushback contra o artigo, e no final ele acabou com uma segunda versão que, aqui nas palavras do próprio John Ioannidis, né, que é o autor lá que tinha feito o vídeo, ele foi entrevistado lá pelaquela mesma revista e ele fala, teve muito, não lembro de um paper que foi tão extensivamente revisado, né, que entraram tanto em detalhes e foi tão atacado, mas segundo ele, em grande parte construtivamente. E ele fez essa versão revisada que tenta, enfim, lidar com as preocupações maiores que apareceram dessas revisões informais, mas, enfim, no fundo ele provavelmente vai submeter ainda o paper para uma revista e vai passar pelo peer review formal. De modo geral, os críticos não ficaram inteiramente satisfeitos com a versão 2, assim, que o lance é que ele não enfraqueceu as conclusões dele, né? Ele fez uma revisão que é mais, olha, isso aqui estava errado, mas eu ainda acho que a conclusão geral é de que a prevalência é muito maior do que a gente pensava. E aí, claro, uma resposta que é comum, e conversando com as pessoas eu ouvi ela algumas vezes, mas uma resposta comum é que, enfim, o problema é que você fez isso correndo e é nisso que dá, né? Você coloca o paper ali de qualquer jeito e tal, e aí claro que ele vai ter problemas e pega mal para a ciência e tal, não é uma hora da gente, né, em tempos de negacionismo e tal, não é a hora da gente estar dando margem para criticarem a ciência. E, enfim, eu argumentaria o contrário, né, que na verdade que a gente possa estar criticando a ciência é exatamente o diferencial da ciência. Mas sem entrar na coisa muito filosófica, a diferença de fazer as coisas correndo aqui é que tem essa parte, né? Se você publica um pré-print, como foi o caso ali, você tem o cientista, ele escreve o manuscrito vai para um servidor de pré-print e você continua em paralelo com o processo de publicação, se te interessar, mas o lance é que o pré-print está ali, né? Sem passar por o crivo do peer review, da revisão por pares, e ele está no servidor e todo mundo pode ler, pode comentar e tal. Foi o que aconteceu com esse, né? No dia seguinte as pessoas estavam fazendo críticas. E você pulou essa parte aqui, né, que está destacada em vermelho do processo normal de publicação, que é mandar para o journal, o editor tomar uma decisão se vai aceitar ou não, e mandar isso para revisão, voltar aos revisores, você responde, não sei o que, faz aquela troca, isso no mundo ideal, né, quando acontece, e eventualmente o paper é publicado, mas agora tendo passado por essa etapa de revisão por pares. E, claro, a suposição implícita ali é de que o peer review não deixaria passar esse tipo de coisa, né? Ou não deixaria passar papers piores que esse. Mas, assim, achar a exceção é fácil, né? Tem um monte de coisa peer reviewed que acho que todo mundo deve ter um exemplo da sua própria área e tal, que é um estudo muito ruim, mas que passou e tal. Como que o revisor não criticou isso? Como que deixaram isso sair? Mas, enfim, no contexto de Covid, teve paper recente, né? Que dois papers no Lancet, no New England, que foram retratados por causa da controvérsia lá, né? Suspeita de fabricação de dados, mas no mínimo muita falta de transparência. A gente nunca vai saber como foi o peer review disso, né? A menos que o Lancet resolva divulgar, não sei se isso avançou, mas, enfim, você faz o peer review fechado, não pegou isso daqui, e aí assim que saiu, mais ou menos a mesma coisa aconteceu, né? Nos blogs, no Twitter e na revisão informal pós-publicação, acabou que o paper foi criticado e acabou numa retratação. Daí você pode dizer que isso, enfim, o fato de passar um paper específico e tal, tudo bem, tem falhas no sistema, a gente está dizendo que é perfeito, mas, sei lá, na maioria das vezes talvez ele funcione. E aí se você for olhar a evidência que a gente tem enfim, se peer review funciona ou não, algo feito mais sistematicamente, mas tem muito pouca pesquisa nesse sentido. Mas o que tem não dá grandes evidências de que peer review é um bom crivo, assim, para garantir a qualidade da ciência. Então, tem esse aqui, por exemplo, que ele pega revisores, né? Os papers são submetidos para os journals ou para conferências, e ele só compara a avaliação dos revisores, assim, se eles acham que o paper devia ser aceito ou rejeitado, qual a ordem de prioridade, e no final a conclusão dele é que, né, a concordância entre revisores em neurociência clínica é, enfim, um pouco maior do que você esperaria por chance, né? Então, sei lá, você podia jogar uma moeda que você ia conseguir uma concordância tão boa quanto dois revisores lendo o paper e supostamente dando uma opinião informada que, enfim, devia ter algum consenso. Ou pelo menos é uma expectativa que a gente tem quando a gente pensa que peer review funciona. Tem algumas tentativas de revisão, assim, mas que elas são meio falhas no sentido de que não tem muita coisa para revisar, né? Então a conclusão delas é sempre que não dá para tirar uma conclusão muito forte sobre o efeito de peer review, porque, enfim, não tem muita evidência empírica de que peer review funciona.
tem um artigo que enfim, que é coordenado aqui pela Clarice, lá do nosso próprio grupo, que, enfim, compara diretamente os preprints do bioRxiv com as versões eventualmente revisadas deles. Não para a qualidade da ciência em si, mas para a qualidade de report, né, de relato. Quer dizer, se os papers estão... Imagina uma checklist de coisas que papers deviam relatar para, enfim, para você poder analisar isso depois, ou usar esses dados em outro lugar, ou para ser uma contribuição decente para a ciência. Tipo, você reporta, sei lá, o seu teste estatístico, o seu tamanho de amostra, se você randomizou ou não, aspectos do design e da análise. E no final tem uma melhora ali, né? Os papers, os peer-reviewed são ligeiramente melhores de qualidade de relato do que os do bioRxiv, né? Que é o servidor de preprints de ciências da vida em geral. Mas, quer dizer, é uma melhora bem pequena. E por último, e talvez o argumento mais forte, é que tem uma consciência hoje mais geral, assim, mais consensual, de que tem muita coisa não confiável na literatura, assim. Então, se peer review funcionasse, se fosse só um caso, né, de maçãs podres, assim, de claro, tem um paper ou outro que passa e tal, e é um escândalo, mas isso não é regra, aí a gente não teria vários papers, como eu vou mostrar agora em seguida, mostrando evidências que, de modo geral, assim, que tem um problema mais sistêmico na literatura, que o peer review está falhando nesse papel de ser o crivo que deixa só a ciência de qualidade passar. E, enfim, e quem sabe disso, quem tem falado disso há um tempão, é o cara do vídeo lá de trás, né? Um dos autores, o autor mais prominente do estudo lá de Santa Clara, né? Que é o John Ioannidis, que ele está falando, pelo menos, esse paper aqui é de 2005, que ele está falando pelo menos há 15 anos aí que a maior parte da literatura não é confiável, a maior parte dos estudos são falsos. Esse paper dele aqui, ele é enfim, uma análise puramente estatística, analítica, com equações para mostrar, assim, né, mais uma estimativa por alto de quanto da literatura é confiável. Mas você tem evidências empíricas, assim, em grande parte também um movimento que o próprio Ioannidis aqui, né? Por isso que eu acho essa história interessante, né? Porque ela tem toda uma coisa da pessoa que cometendo os erros que ela própria ficou acusando os outros de cometer por um tempão. E, enfim, tem papers, esse aqui é sobre psiquiatria, mas o próprio Ioannidis tem um anterior sobre, enfim, medicina em geral, de pegar papers e depois procurar replicações desses papers, né? Procurar outros artigos, enfim, posteriores que fizeram mais ou menos o mesmo estudo, né? Que seja comparável. E aí você vê o que acontece, assim, se o efeito foi contradito ou se ele era mais forte no início e depois ele que é o que está mostrado aqui no gráfico, né? Se ele era inicialmente muito grande e depois na replicação ele parece menor, ou se ele foi replicado com sucesso. E, claro, você pode fazer várias análises em cima disso, mas no final a mensagem geral é que, olha só, dos 16 contraditos e 11 que tinham efeitos bem menores e 16 replicados, quer dizer, mais da metade teve algum, pelo menos estavam inflados, né? E se não foram contraditos diretamente. Você tem esse aqui, assim, para não ficar em pesquisa clínica, você tem esse da ciência básica, assim, que é sobre modelos animais para esclerose lateral amiotrófica. E aí eles pegam 70 compostos que foram, enfim, que existiam publicações sobre eles, relatando um efeito positivo de aumento de sobrevida no seu modelo animal de esclerose lateral amiotrófica, e aí aqui, né, as barrinhas mais escuras aqui no gráfico são a replicação deles, né? Eles fazem replicações maiores, mais controladas, e, enfim, experimentos mais rigorosos. E não replicam nenhum dos 70 efeitos, assim, eles não acham significância estatística para nenhum dos 70, e alguns que tinham um efeito bem grande, assim, né, comparado ao que foi o da replicação. E, enfim, isso tudo levou a esse reconhecimento de que tem uma crise de reprodutibilidade, de que tem um problema maior e sistêmico na ciência. E, enfim, em grande parte é daí que sai o que a gente faz hoje, né, que é a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, onde até pouco tempo atrás a Ana trabalhava, que, enfim, tem várias iniciativas de tentar, enfim, meio que descobrir qual é o tamanho do problema, assim, que vamos pegar uma amostra definida de alguma forma, mais representativa de algum campo da ciência e tentar refazer isso, que é mais ou menos o que a gente está tentando fazer para a ciência biomédica brasileira. Mas a questão é que, independente da qualidade da ciência, de você usar pré-print ou não, de modo geral, durante uma pandemia, né, o que a emergência traz de diferente é pressa, né, que a gente não tem mais aquela coisa de, vamos estudando no nosso ritmo e, eventualmente, a ciência dá um retorno. Você tem uma necessidade de chegar rápido com o conhecimento, porque a gente precisa de uma vacina para ontem ou de um tratamento e tal, e as consequências estão aí. Quanto mais a gente demora, pior vai ficar. E conforme esse gráfico aqui é desse pré-print, inclusive, que ainda não está, até onde eu sei, ainda não saiu no journal com revisão por pares, mas isso daqui está no bioRxiv lá e é sobre
adoção de pré-prints durante a pandemia, né? Então, quer dizer, claro, o número de papers está aumentando e o número de pré-prints também sobre o Covid. E aí a gente não sabe bem que impacto isso vai ter, né? Se depois as pessoas vão continuar publicando com pré-prints, a epidemia acaba acelerando uma transição que já estava acontecendo. Pré-prints vinham crescendo em uso consistentemente há uns anos, mas a epidemia dá um gás nisso, porque o argumento de não, isso precisa estar lá rápido, porque a gente precisa estar usando essa ciência, discutindo essa ciência, ele fica mais forte durante a pandemia. Não que antes não importa, né? As pessoas que têm, sei lá, qualquer outra doença também tem pressa, mas na pandemia tem uma sensação de que isso é mais importante, mesmo que a sensação seja injusta com os pacientes de outras coisas que não Covid. E mesmo que você não publique o pré-print, tem evidência também de que, não sei se vocês já pegaram, assim, mas lendo papers sobre Covid, às vezes vocês veem, o paper foi recebido num dia, revisado no outro, e no dia seguinte ele estava disponível. Quer dizer, mesmo quando está acontecendo a revisão por pares, a revisão está muito, muito acelerada. Então, isso daqui é pré e pós-Covid para diferentes journals, e você vê, enfim, como antes tinha uma variação enorme de quantos dias levava para acontecer a revisão, e agora isso tudo caiu para muito, muito pouco, assim, né? Tudo está acontecendo em coisa de uma semana. Então, sei lá, tem um argumento a se fazer de que é difícil fazer isso bem e com pressa, né? E fazer rápido. Então, quer dizer, tem uma... Bom, pelo menos é assim que eu vejo, isso é um grande argumento e um grande empurrão para a gente começar a ficar mais confortável com o peer review acontecendo pós-publicação, né? De, tipo, tirar todo o peso desse momento aqui central de journal, passa pelo editor, revisão por pares e tal, e aí dali o paper é essa coisa meio, enfim, passou por esse crivo, então ela é meio imaculada, e agora o paper é aquela verdade que a gente não critica mais, e aquilo é a unidade de conhecimento que a gente usa para se comunicar, mas... E passar disso para um sistema em que seja o paper peer-reviewed ou não, a revisão por pares não é o último crivo, nem um bom crivo da qualidade do paper. Assim, a gente tem que se acostumar com, enfim, discutir os papers depois, seja por comentários nas próprias plataformas de preprint, se você estiver falando de preprint, né, o bioarchive e o medRxiv tem lá, assim, não é muito diferente de entrar num site qualquer e comentar. Você vai lá, cria uma conta e, enfim, você pode fazer isso anonimamente, você pode fazer isso com a sua identidade acadêmica, se você quiser que isso gere algum reconhecimento, ou que você esteja participando de uma conversa como você mesmo, mas você pode entrar lá e fazer os comentários, né? Muito como aqueles que eu mostrei lá do paper de Santa Clara. Você pode ter o seu próprio blog, ou qualquer que seja o meio informal de comunicação, em que você está fazendo revisão, e muita da discussão sobre Santa Clara aconteceu em blogs, assim, né? Às vezes não é nem no blog, é nos comentários do blog, porque gera, enfim, gera uma discussão interessante. Tem aquele caso do cara lá de mudar o pH e induzir pluripotência em células-tronco, né, que também foi uma coisa via blog, né, do cara falando, não consigo replicar, e aí vem um monte de gente em blogs falando que, olha, também não consigo. Você tem ainda alguma, enfim, né, é um formato mais engessado e tal, mas você tem alguma margem para comentar outros artigos nas próprias revistas, né, nos próprios jornais, cartas aos editores e comentários e tal. Você tem umas plataformas dedicadas, né, tipo PubPeer, que é uma plataforma, né, eles chamam de Online Journal Club, mas a ideia é que você vai lá e coloca comentários que ficam associados com o paper. E, enfim, recebem um DOI bonitinho, é algo citável. Então, assim, a tecnologia está surgindo e a possibilidade de existir. Claro que isso, a possibilidade é pouco, né, para você fazer uma mudança dessa, assim, para a gente transicionar para uma coisa longe de peer review num ponto específico, né, que, enfim, se você pensar muito sobre a coisa, é meio difícil de imaginar como funcionaria, né, porque você tem aquelas 2, 3 pessoas ali, meio arbitrariamente selecionadas, que vão olhar o seu paper e dizer que depois que elas olharam o paper e estão felizes com o resultado, aquele paper ali é meio que incriticável, ou que agora ele tem algum selo de qualidade, é meio que, enfim, é um padrão baixo de qualidade. Mas para, enfim, uma mudança dessas não é uma mudança só de regras ou de tecnologias que deixem possível fazer esse tipo de revisão pós-publicação, mas você tem que mudar a cultura, né? Então, sei lá, a gente tem que estar mais aberto a crítica e a não ficar com a sensação de que agora que o paper está publicado acabou, aquilo ali está resolvido, e engajar com quem vai comentar, né? Grande coisa é você fazer um comentário lá e dar uma sugestão boa e isso não ir para frente. A gente tem que, enfim, se acostumar a lidar com esse novo meio, que talvez seja a parte mais difícil disso tudo, né? E eventualmente tornar isso recompensador, né? Porque de todo o tempo que você tem, claro que é legal você colocar no seu currículo que você é revisor para revista tal, mas você pode viver de fazer comentários ou revisões no seu blog super detalhadas e tal, e talvez a sua contribuição para a ciência seja muito maior do que a da maior parte dos revisores, mas isso não é reconhecido, não tem uma área no Lattes ou
um lugar tradicional para você identificar essa sua contribuição. Isso é uma coisa. A segunda parte, e isso é uma coisa que eu estou explorando, enfim, eu comecei a pensar nisso bem recentemente, em grande parte por causa do início da pandemia, mas que, enfim, se liga com umas questões maiores que me interessam, que é como que a comunidade científica responde a pandemias, né? Então, sei lá, se você pega o exemplo, né, isso foi uma notícia grande nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você tem lá, não sei se é uma lei ou uma provisão constitucional, mas, enfim, tem um aparato legal para o presidente poder falar para a indústria, olha só, não, eu quero que você pare de fazer carros e agora você faz respiradores, né? Para de fazer blusa e vai fazer máscara. Aqui no Brasil eu vi isso acontecer com muitas fábricas, mas parece mais por, não sei se houve um esforço coordenado, mas enfim, posso estar errado. Tem uma empresa que faz camisas personalizadas, né? E eu recebi um e-mail deles dizendo que agora eles fazem máscaras personalizadas. Então tem uma resposta assim ao mercado de que, bom, vender camisa agora talvez não seja tão lucrativo, então você vende máscaras. Mas dá para fazer isso de modo coordenado, né? Porque, sei lá, você pode reconhecer que como nação a gente precisa de respiradores, então, e não de carros agora. Então, talvez valha esse incentivo para redirecionar a produção industrial para algo que é realmente necessário agora. E isso toca numa coisa, enfim, numa questão maior de como a gente faz ciência, que, assim, a história começa lá com o Vannevar Bush, né, que foi o cara que idealizou o sistema de financiamento da ciência nos Estados Unidos ali no final da Segunda Guerra, né? Então ele tem esse relatório aqui para o presidente de julho de 45, né? Acaba a Segunda Guerra, ele escreve esse Science: The Endless Frontier. E um ponto que ele faz é que isso orienta muito de como a ciência é financiada nos Estados Unidos e, enfim, por consequências de globalização e política global, acaba tocando muitos dos outros países. Mas é que é isso aqui, né? Que o ponto dele é que, estatisticamente, é claro que vão aparecer descobertas super úteis e super importantes de uma pequena fração de toda a ciência básica que a gente faz. Mas o resultado de um estudo específico ou uma linha de pesquisa específica, esse não dá para ser antecipado. E aí isso meio que orienta a nossa estratégia geral de financiamento, que é, né, você, enfim, distribui dinheiro em grande parte, você não faz grandes projetos, né, você faz vários projetos menores e torce para, né, a certeza estatística dele de que alguma coisa vai surgir que vai dar um retorno que vai compensar todo o investimento que você fez, incluindo as coisas que não deram nenhum retorno, seja útil, seja lucrativo, o que quer que seja. E aí, claro que se tem, esse é o modelo geral, né, para financiar a ciência básica, mas você tem casos específicos de ciência bem direcionada, né, e aí direcionada no sentido ali da produção industrial, né, de que você pega e fala, não, nossa missão é isso, a gente tem que produzir isso, e toma os recursos e vamos ver se dá certo, se você consegue um produto específico que você consegue antecipar, né, diferente do que ele estava falando sobre ciência básica em geral. Então, sei lá, você tem o exemplo clássico, né, em qualquer discussão dessa, o exemplo que surge é o projeto Manhattan, né, para desenvolvimento da bomba atômica, que é uma coisa ali, né, no período da Segunda Guerra, os Estados Unidos juntam um monte de cientistas, vários dos cientistas, né, físicos, prêmio Nobel e tal, as mentes mais brilhantes da física da época, junta eles e sai a bomba atômica, a tecnologia sai dali há uns anos. Uma coisa parecida acontece na história lá do HIV, né, o HIV ele é identificado e aí uns 3, 4 anos depois você já tem o AZT como assim, a primeira droga que trata, porque também houve um esforço de tem que sair alguma coisa e é um esforço que não é muito vamos entender o vírus para ir tentar desenvolver uma droga que faz sentido. É um esforço muito como está acontecendo para a Covid agora, que é meio vamos pegar coisas que podem funcionar, mesmo que a gente não sabe exatamente como ou porquê, mas enfim, vamos testar elas. É meio shotgun approach, né? E claro que tem enfim, isso daqui é mais recente do que o Vannevar Bush aqui, né, e a coisa de 1945, mas de umas décadas para cá você tem esse incentivo para a ciência translacional, né, essa ciência que faz a ponte entre a pesquisa básica e a clínica. E claro, tudo isso tem uma suposição de que você consegue, de alguma forma, direcionar a ciência para um rumo que você consegue antecipar. Você consegue direcionar a pesquisa para dar um produto específico. E aí, claro, isso exige alguma coordenação, né? E aí, de modo geral, você vê os países fazendo isso, né? Isso daqui foi uma apresentação que teve da Fernanda Denegre, do IPEA, né? Eles têm esse Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade, tentando comparar, assim, a coordenação do Brasil versus a dos outros países, né? Então, claro, no nível de país, você pode tentar coordenar e falar, bom, vou botar um monte de dinheiro para isso, eu vou acelerar a aprovação de projetos que estão relacionados à Covid, eu vou, enfim, criar um grupo de assessoramento ao governo e tal. Como que você lida com isso pode ser mais ou menos coordenado. E aí,
de modo geral, os países respondem a epidemias, né? Essa não é a primeira emergência que a gente tem. Tem esse estudo aqui que saiu agora, bem recente também. Cada barrinha aqui é uma epidemia recente, né? Zika, o SARS lá de 2002, Ebola e H1N1. E enfim, isso aqui é o volume de publicação de cada artigo, de cada país, né? Cada gráficozinho. E aí você vê que, enfim, tem os países que são, enfim, figurinhas repetidas nisso, né? Que são os países que têm uma grande participação na ciência mundial, independente de ser sobre pandemias ou não, né? Estados Unidos, Canadá, né? América do Norte, Europa, China, um pouco Austrália, e você tem uma coisa, um efeito geográfico grande, né? Quer dizer, o Brasil tem um destaque grande em Zika, né? Que foi uma preocupação maior nossa do que do resto do mundo. E aí, o lance é que, beleza, o Brasil ou qualquer país, né? Mas pensando especificamente no Brasil, você pode colocar dinheiro né, que é a coisa aqui do funding, né, que o IPEA levantou, assim, você pode fazer como vários países estão fazendo e dedicar um dinheiro, como o Brasil está fazendo também, você pode dedicar um dinheiro para financiar a pesquisa direcionada para o que é emergência da hora, né? Há uns anos atrás foi Zika, agora é Covid. E aí, beleza, vamos dizer que você tem o dinheiro. Só que para esse redirecionamento acontecer, não basta você colocar dinheiro, né? Você tem que ter enfim, as pessoas têm que ter expertise, né? Tem que ter o conhecimento acumulado local, né? Não basta, enfim, você pode, claro, dar dinheiro para financiar a pesquisa em outro país. Mas se você quer fazer aqui uma pesquisa local, você precisa de gente aqui que tenha a capacidade de conduzir pesquisa, porque conhece mais ou menos. Claro que você não vai conhecer Covid especificamente, porque, né, não existem experts em Covid antes do Covid aparecer, mas você pode ter conhecimento acumulado sobre virologia, sobre doenças infecciosas, sobre biologia do corpo humano, isso tudo é base para o que você pode fazer. Você tem que ter alguma infraestrutura, né? E aí a infraestrutura vem junto com o pessoal, porque não adianta você ter microscópios e todas as ferramentas que você precisa para investigar a Covid se você não tem as pessoas que sabem usar isso, né? Então você tem que enfim, você tem que ter uma reserva de gente formada, capaz de entender o conhecimento que vai surgir sobre a doença, relacionar isso com o que a gente tem antes, saber usar a infraestrutura presente, você tem que ter a infraestrutura e tem que ter gente para saber usar ela enfim, para desenvolver pesquisa sobre aquilo. Tem, na época do Zika lá, tem esse paper aqui, né, que saiu no New England Journal of Medicine, que é sobre, enfim, cientistas que caem de paraquedas, né, porque parece que foi uma coisa comum, e depois tem um relatório da OMS que fala disso, que isso também aconteceu no último surto de Ebola, não atual, de 2013 e 14, enfim, que tem esses cientistas parachutists, né, os que caem de paraquedas lá, porque e a dificuldade era que não existia, né, na África não existia essa infraestrutura tão grande de fazer ensaios clínicos. Então, quando queria testar alguma coisa ou quando queria recrutar gente e tal, enfim, às vezes não existia legislação e não existia o sistema todo de aprovar para um comitê de ética e tal. Isso estava muito defasado em relação ao que você esperaria de uma universidade europeia ou de uma universidade, enfim, aqui no Brasil mesmo. Então, o que acontece é que a reclamação que surgiu é que as pessoas estavam indo lá e aí vinham cientistas de outros países e coletavam as amostras e depois voltavam. E, enfim, não ficava legado nenhum para essas pessoas, enfim, que estavam lá realmente, porque elas não tinham infraestrutura, assim, não é nem enfim, a intenção não é exatamente ruim, era o que dava para fazer, mas mostra a importância de você desenvolver a infraestrutura para você poder deixar um legado e reagir melhor a isso, né? Porque o dinheiro você pode decidir na hora, né? O dinheiro você pode tem emergência, você resolve agora, beleza, vamos dedicar dinheiro para isso. Você pode tirar dinheiro de outras áreas de pesquisa, por exemplo. Mas, enfim, ter o conhecimento acumulado e as pessoas localmente que sabem usar e o conhecimento e a infraestrutura, isso já tem que estar lá, né? Todo o trabalho de preparação para reagir a essas emergências, que a gente, em parte, não consegue antecipar o que vão ser, tá aqui, né? Em infraestrutura, pessoal e tal. E aí, do ponto de vista de políticas públicas, a ideia é mais ou menos essa, né? Você tem que ter pessoas preparadas. Agora, você pode pensar sobre as pessoas. E aí, você pode pensar agora no nível individual, o que é esse redirecionamento, né? Que na hora que você fala, dá um estímulo grande para as pessoas estudarem Covid, por exemplo, o que isso faz com as pessoas, né? Quem responde e como isso afeta a carreira das pessoas, né? Muito como a gente falou antes, que talvez agora as pessoas estejam adotando mais pré-print por causa da pandemia, mas que isso tem um impacto no sistema de publicação mais longo prazo. Isso pode acontecer com cientistas também, né? Então a Nature tem feito essa sequência de matérias sobre como é a ciência durante a pandemia, e tem essa aqui específica que tem esse gráfico aqui, né? Que eles pegam papers do Archive, e aí o Archive é majoritariamente usado por físicos, né? A galera mais de exatos, assim, físicos, matemáticos e tal. E
eles estão pegando o campo de publicação usual dos autores, né, e o campo principal do autor nas publicações dele sobre Covid, né? Então, quer dizer, você tem uma migração enorme aqui de gente que fazia basicamente física antes, e matemática, e economia e estatística, migrando para a seção deles de biologia quantitativa, né? Que é a única seção que eles têm de biologia, né? Que é para modelagem, epidemiologia e tal. Então, tem, né, eles têm as entrevistas lá no meio, tem as pessoas dizendo, não, agora que eu comecei a lidar com modelos epidemiológicos, isso não tem nada a ver com o que eu fazia antes, mas eu não acho que eu vou voltar atrás, assim, agora eu acho que isso aqui é um ramo de pesquisa meu mesmo, e eu vou seguir trabalhando nisso, mesmo depois que a situação da pandemia tranquilizar. Então, quer dizer, tem um impacto aí, né, primeiro você tem que ter as pessoas que sabem física para você poder, enfim, usar elas agora para fazer o trabalho em epidemiologia, por exemplo, mas isso tem um impacto, né, a recíproca disso, né, que é o que acontece com as pessoas depois, né. E aí dá para fazer gráficos assim, né, isso daqui é um gráfico que o paper que sugere essa visualização chama de o gráfico da carreira cognitiva. E aí ele é construído assim, cada ponto aqui, né, cada nó da rede é um paper de uma pessoa e as ligações entre os papers quer dizer que eles citam as mesmas referências. Então, os papers que estão ligados são os papers que constroem a sua mensagem em cima do mesmo conhecimento. Quer dizer, você diz que eles têm o mesmo tema se eles estão usando as mesmas referências de base. E aí você meio que sabe, você consegue ver assim, quando a pessoa faz um pivot na carreira, quando ela muda de direção, esses papers vão ser separados, porque você começa a citar referências de um outro campo agora, e agora não tem mais tanta coisa em comum com as referências dos seus papers anteriores. E aí, enfim, esse modelo é legal, eu fiz para algumas pessoas específicas, né? Esse daqui eu acho que, enfim, todo mundo aqui nessa audiência talvez conheça, esse daqui é o gráfico da carreira da Fernanda Tovar, a diretora do Instituto Dor. Então, quer dizer, você tem os papers, né, aqui, a maior parte deles que estão ligados em roxo, o tamanho da bolinha, o número de citações. Então, quer dizer, esses todos aqui desse cluster roxo, eles são mais ou menos ligados e são as coisas, né, se vocês conhecem um pouco a pesquisa da professora, é sobre conectividade cerebral e, enfim, plasticidade. E aí você tem aqui, esses aqui que estão meio verde, amarelo, sei lá que cor é essa, mas esse verdinho aqui, que são os papers relacionados com Zika, né? Então, quer dizer, eles têm a mesma base de citações, mas, quer dizer, pelo menos em relação aos papers dela, eles são um cluster à parte. Quer dizer, provavelmente ela estava colaborando com pessoas que talvez, enfim, já tenham mais enfim, tenham mais afinidade com a literatura de Zika, mas ela própria, claro, não vinha dessa, ela vinha da literatura de imagem e neuroimagem, e esses papers aqui sugerem algum, né, o pivot que eu falei, quer dizer, é um cientista respondendo à emergência e já que existe esse chamado de vamos fazer ciência sobre Zika, ela está lá participando, embora isso não fosse diretamente conectado com a pesquisa anterior dela. E você pode fazer isso para outros cientistas, e aí para outros talvez você tenha essa coisa mais de um cluster único, quer dizer, é alguém que está fazendo pesquisa sobre Zika, mas essa pesquisa tem mais ou menos a mesma base de conhecimento que tinham os papers anteriores da pessoa, né? E aí eu vou, enfim, para terminar aqui, eu vou só mostrar alguns. Isso aqui é muito, muito piloto, assim, a minha amostra inicial nem é aleatória de verdade. Eu peguei pessoas que eu conheço para eu conseguir, né, como a professora Tovar, para eu conseguir saber se o meu método estava funcionando bem. Mas a ideia é que você pode fazer isso de uma forma mais ou menos automatizada, de pegar os papers da pessoa e tentar identificar se são de que área a pessoa veio, se ela mudou de área e como que ela contribuiu para a epidemia. Claro que o que eu estou fazendo, né, esses gráficos que eu mostrei no final, eles são de Zika, porque, enfim, Covid está muito acontecendo ainda, né? Então é difícil você ter uma imagem estática do que é a coisa. Mas eu acho que com Zika está mais ou menos resolvido e é uma literatura que ela foi, né, ninguém falava de Zika até 2015, tem assim meia dúzia de papers publicados sobre Zika ever, e aí 2015 por causa da emergência essa literatura cresce, tem hoje uns quase 9 mil papers e depois ela, enfim, esfria de novo. E o Brasil teve um impacto importante teve uma participação importante nessa literatura, né? Então, a ideia é que você pode fazer, né? Isso aqui é mais ou menos a minha versão do gráfico anterior ali da Nature, né? De tipo, vamos ver de que áreas eles vêm, em que áreas eles estão agora. Então, enfim, a ideia é que você pode estudar esses padrões de migração entre áreas para entender o que acontece. E, claro, como passando uns anos da pandemia, você pode da epidemia de Zika, você pode até ver o quanto isso foi marcante, né, para a pessoa, assim, se isso afetou a carreira dela de um modo mais definitivo ou se foi uma contribuição de momento. E, enfim, de qualquer forma, você vê aqui, né, a migração é grande para um monte de gente. Isso daqui é pelas áreas do journal, tá? Então, o Web of Science te diz, a pessoa publicou esse paper aqui é de um journal da área de medicina tropical.
Então você consegue ver essa migração, quer dizer, um monte de gente de virologia que agora está publicando em journals de doenças infecciosas. Você tem um monte de neurocientistas que agora estão publicando em neurociência, mas também em outras áreas. Você tem gente de imunologia e de doenças infecciosas que agora está publicando em journals de neurociência. Quer dizer, isso te dá alguma informação sobre qual foi essa dinâmica de colaboração, de resposta ao, enfim, à emergência do vírus, né, e a todo o esforço de tentar entender. Você pode fazer, né, isso aqui é o que eu falei, assim, que você pode fazer filtros, né, você pode fazer essas subanálises com, por exemplo, autores cujo tema principal é Zika agora, quer dizer, vamos pegar os autores que depois da epidemia passaram a publicar majoritariamente sobre Zika e vamos ver quem são eles. Quer dizer, e aí esses são, bom, de novo, isso aqui é bem preliminar, eu não espero tirar nenhuma conclusão desses gráficos aqui, é só para mostrar o tipo de análise que dá para fazer. Mas, quer dizer, podem ser as pessoas que de imunologia acabaram migrando para doenças infecciosas e até agora elas continuam trabalhando com Zika. Mas aqui você vê que você perde toda a outra variedade de campos que você tem no gráfico geral, né? E você pode ainda ver a importância, né? Que aí tem uma preocupação dessa coisa, né? Quando você coloca muito dinheiro numa ciência que está mais ou menos já... Mais ou menos não, está exageradamente subfinanciada no Brasil há anos, você tem, enfim, tem uma preocupação com o oportunismo, né? De tipo, às vezes tem ciência que é super relevante para a epidemia de Covid, tem ciência que foi super relevante para a Zika, tem ciência que é tangencialmente relevante e tem coisas que não tem nada a ver, mas que no momento é ali que tem dinheiro, então talvez você queira fazer ciência sobre Zika ou sobre Covid, porque é a ciência que dava para fazer na época, né? Em grande parte a gente tem até alguns estudos assim de entrevista de como cientistas escolhem a sua pergunta de pesquisa e claro que a gente é influenciado por onde tem dinheiro, né? Você precisa ser pago, você precisa das bolsas para os alunos, do salário, do grant e tal. Não é necessariamente ruim esse oportunismo, mas inclusive para direcionar a ciência para algum lugar, você se vale desse oportunismo, né? De que as pessoas vão atrás do funding para fazer. Mas de modo geral, você pode tentar separar a análise aqui por papers que foram mais ou menos influentes, né? E aqui eu estou mostrando por citação, que foi o filtro que eu fiz, mas você pode fazer de outros jeitos, né? Você pode ver o potencial de translação daquilo, né? Se você está falando de uma doença, você quer que isso chegue em algum tratamento, alguma vacina, você pode tentar, enfim, pela estrutura de citação dos papers, tentar chegar a que papers tem um potencial de tradução. E claro, você esperaria que a imagem fosse diferente, né? Que alguém que talvez estivesse fazendo uma ciência muito não relacionada e de repente começou a publicar sobre Zika ou sobre Covid, essa pessoa provavelmente vai publicar papers menos influentes do que alguém que, enfim, já estava no campo e tinha uma ciência que era mais relevante antes da epidemia pro tema do Zika. Então, bom, para acabar assim, meta-ciência de epidemias eu não acho tão diferente de meta-ciência em tempos normais, assim. Meta-ciência tem, acho que agora já dá quase para chamar de um campo real, assim, mas teve a primeira conferência, eu acho, com esse nome ano passado, e está tentando juntar uma galera, assim, tem uma definição do próprio John Ioannidis, né, que apareceu várias vezes aqui na palestra, positivamente e negativamente, em momentos diferentes, mas ele tem essa, né, ele é um dos grandes meta-cientistas, assim, um dos grandes fundadores do campo de modo geral, que é isso, né, ciência sobre ciência, mas com uma intenção, assim, né, que não é simplesmente que campo você estuda, mas a metaciência, as pessoas que estão participando têm uma intenção de não ser muito passivas, assim, né, não é uma coisa observação isenta de como a ciência funciona usando o método científico, é uma observação isenta de como a ciência funciona usando o método científico, mas com a intenção de fazer melhor, de descobrir onde a gente consegue melhorar e o que a gente pode fazer diferente. Acho que não é muito diferente, assim, as questões que eu levantei aqui para reflexão, assim, não são, né, o sistema de publicação ou a qualidade da nossa ciência, se a literatura é confiável ou não, a coisa de como os cientistas são guiados pelo funding, como que a gente consegue direcionar a ciência ou não, se a gente consegue respostas mais rápidas ou não. Isso tudo são questões que não são particulares sobre a epidemia, né, o lance é que a epidemia dá uma acelerada em tudo, né, então o peer review está mais rápido e o ciclo de notícias está mais rápido, e a pressa que a gente tem para chegar para concluir o processo de translação está mais rápido. Então, quer dizer, é uma versão acelerada da ciência, né? A epidemia é meio que um catalisador do processo. E aí, a gente, enfim, esse slide aqui é roubado do Olavo, né? Mas que eu sempre gosto de encerrar as apresentações sobre qualidade da ciência e coisas afins com esse slide, porque esse slide mostra que a coisa é pessoal, né? Que ciência ruim tem consequências, assim. Então vira uma coisa quase moral você, enfim, não fazer ciência do melhor jeito que você puder.
E aí aquele estudo lá que eu mostrei no início, né, o de esclerose lateral amiotrófica, que dos 70 compostos, nenhum deles reproduz e tal, o primeiro autor desse estudo é esse Sean Scott, que morreu de esclerose lateral amiotrófica 1 ano depois da publicação do estudo. Ele não era cientista de formação, mas ele dirigia um instituto porque a família dele tinha o gene para ALS e ele já tinha pessoas na família que ele tinha perdido para a doença. Ele, enfim, meio que largou a carreira principal dele e foi trabalhar, enfim, tentando ajudar a fazer ciência sobre isso, para ver se, enfim, ele consegue chegar na cura, num tratamento. E, enfim, claro que ele morreu antes disso acontecer e tem essa decepção. Ciência ruim tem consequências, eu acho que esse aqui é o grande diferencial da epidemia, né? A epidemia deixa mais claro e joga na nossa cara diariamente, e, enfim, se não diariamente porque você vê o jornal, porque você tem conhecidos ou parentes que sofreram com Covid, e, enfim, isso está direto sendo jogado para você de que, olha, isso é importante, isso tem, especialmente se você faz ciência biomédica, lá no fundo você já tem essa preocupação, né? Você sabe que no final essa ciência é para salvar vidas, assim, em última análise, mas o que a gente faz no laboratório em geral parece bem distante do resultado final. Covid é legal porque, enfim, né, se tem alguma coisa de bom na epidemia que joga isso mais na nossa cara e a gente fica com isso, enfim, sendo lembrado todo dia de que ciência importa. Enfim, os agradecimentos aqui, menções especiais, enfim, da galera que em grande parte está participando dos resultados e das discussões que eu estou falando. E o pessoal do grupo, financiadores, Serra Pleira, Faberge. E, bom, acho que é isso. Obrigado pelo convite, Ana.